Coligação Democrática Unitária promoveu uma conferência de imprensa para alertar a população relativamente às mudanças que se avizinham no setor da saúde, principalmente face à publicação recente da Portaria 82 de 2014, que coloca em causa toda a estrutura hospitalar de Portugal, alterações a que o Médio Tejo, como é óbvio, também está sujeito. Referência então para os momentos principais desta conferência, onde Bruno Graça, Paulo Macedo e Fernandes Ferreira expressaram as respectivas preocupações, e foi o vereador da CDU que começou por dar o pontapé inicial nesta conferência. Bom dia e obrigado por terem correspondido uma vez mais ao convite da CDU para este encontro com a imprensa, que nós, como temos vindo a dizer, queremos torná-lo regular, de maneira que efetivamente possamos transmitir e esclarecer todas as dúvidas que nos queiram colocar sobre a atuação da CDU no Executivo e na Assembleia Municipal também, e enfim, em outros órgãos que estamos em representação do município de Tomar. Mas hoje, digamos que o tema central e aquilo que irá ser para nós o mais determinante é efetivamente falarmos de questões da área da saúde e concretamente dos problemas que neste momento se levantam a nível do Centro Hospitalar de Médio Tejo, que decorrem fundamentalmente da publicação de uma portaria, a portaria 82 de 2014 do Ministério da Saúde, que, digamos, abre portas a possibilidades de alterações profundas e alterações num sentido negativo nos cuidados de saúde prestados a nível hospitalar. Eu diria que, após uma leitura atenta desta portaria 82 de 2014, podemos concluir que estamos perante um instrumento de intervenção na rede hospitalar a nível nacional que visa três grandes objetivos. Primeiro, desinvestir nos cuidados de saúde hospitalar através da desclassificação de alguns dos hospitais existentes, o que arrasta consigo o fecho de serviços, o despedimento de milhares de profissionais da saúde e a imposição da chamada mobilidade forçada. Um segundo aspecto que decorre da leitura e da análise desta portaria é que ela também vai limitar o acesso dos utentes à prestação de cuidados, afastando cada vez mais os serviços das áreas da residência dos seus utilizadores, com custos de deslocação incomportáveis para a esmagadora maioria da população. Um terceiro objetivo que, no nosso entender, esta portaria pretende alcançar é viabilizar as unidades de elevada tecnologia do setor privado que ainda não puderam ser rentabilizados porque a capacidade instalada e a competência do Serviço Nacional de Saúde o não têm permitido. Portanto, digamos que este é um enquadramento de uma portaria, de uma deliberação do atual governo PSD-CDS, que nem sequer teve coragem de fazer, ou enfim, formalizar estes objetivos através de um decreto-lei, fugindo naturalmente ao debate da Assembleia da República e fazendo-o passar, digamos, pianinho, como o povo diz. Da leitura da portaria podemos ainda concluir que, a ser aplicada, mais de 2 dezenas de maternidades iriam encerrar porque os respectivos hospitais passam a ser classificados como pertencentes ao Grupo 1 e estes hospitais, incluídos no Grupo 1, perdem a especialidade de obstetrícia. Podemos ainda concluir que as especialidades médicas de endocrinologia e estomologia são eliminadas dos hospitais públicos. Portanto, por este panorama estamos a ver, efetivamente, o que é e as consequências que têm para a prestação de saúde ao povo português e à população de Portugal, que esta portaria pode vir a acarretar. Como podemos verificar numa lista que à frente irei referenciar, em vastas zonas do país, para aceder a uma instituição do Grupo 2, dos hospitais que incluem o Grupo 2, as pessoas têm de percorrer, como vão ver, distâncias de centenas de quilómetros, com custos elevadíssimos. Ainda segundo a portaria, diz a portaria, ou pretende a portaria justificar-se
que, atendendo às especificidades dos hospitais em regime de parceria pública ou privada, a carteira de valências é definida através dos respectivos contratos de gestão. Bem, o que é que isto significa? Vamos agora, enfim, fazer a tradução desta afirmação. O que isto, de facto, quer dizer é que estes hospitais, pertencentes aos grupos BES Saúde, Melo e HPP, ficarão com as especialidades que mais lhes convêm através da negociação de contratos de gestão. Ou seja, estamos perante um tratamento mais favorável, como vem acontecendo nos últimos anos, aos grupos privados, num caminho, efetivamente, de privatizar a saúde, particularmente naquilo que ela tem ou possa ter de rentável. Em conjunto com esta portaria, saiu um documento, enfim, que se chama Relatório sobre Centros de Referência, e nós dizemos que estes dois documentos, a portaria e este relatório, são perfeitamente concordantes e apontam o objetivo de centralizar serviços de referência nas áreas da transplantação, oncologia, doenças hereditárias de metabolismo, hemofilia, hemodinâmica e cardiologia de intervenção, através de um processo que levará ao encerramento de alguns deles, como é o caso da cardiologia de intervenção. A ser implementado o modelo de financiamento previsto, haverá redução do número de unidades em atividade, com a consequente limitação drástica do acesso, em particular ao nível das populações do interior, já que, como vamos ver, os hospitais que constituem grupo 2 e grupo 3 são hospitais ou de grandes zonas, digamos assim, ou são, digamos, centralizados junto ao litoral, particularmente Lisboa e Porto, e Coimbra também. Da nossa parte, não colocamos em causa a existência de centros de referência, nem a necessidade de se definir a tipologia dos serviços e estabelecimentos do Serviço Nacional de Saúde. Mas o que estes dois documentos visam, ao contrário do que é afirmado pelos responsáveis do Governo do Ministério da Saúde, não é a intenção de aumentar a eficiência e reduzir custos, assegurando a melhoria da qualidade da prestação de cuidados e resultados alcançados, de forma a garantir o seu crescimento e sucesso sustentado. O que se procura concretizar com o plano de desenvolvimento, com este plano de desenvolvimento, é muito claro: destruir o Serviço Nacional de Saúde, como ele está consagrado constitucionalmente. Vamos agora passar um pouco, digamos, a aproximar-nos da nossa realidade, para depois vermos o que é que isto pode, que consequências depois pode ter para os nossos territórios, para os hospitais, digamos, para o Centro Hospitalar de Médio Tejo e não só. Nesta classificação que sai da portaria para os hospitais, no grupo 1, existe uma área de influência que vai de 75.000 a 500.000 pessoas e integra as seguintes especialidades: medicina interna, neurologia, pediatria médica, psiquiatria, cirurgia geral, ginecologia, ortopedia, anestesiologia, radiologia, patologia clínica e medicina física e de reabilitação. Ou seja, estas são as únicas valências que estão consignadas para serem obrigatoriamente prestadas nos hospitais do grupo 1. E vamos ver já, para ligar as coisas, quais são os hospitais na nossa região que estão no grupo 1. Diremos que são todos, porque está no grupo 1 o Hospital Distrital de Santarém, está no grupo 1 o Centro Hospitalar do Médio Tejo, está no grupo 1 o Hospital de Leiria e está no grupo 1 ainda o Hospital do Oeste. Portanto, digamos que todos os hospitais, não só o Centro Hospitalar do qual nós integramos, mas mesmo os hospitais já à volta, digamos assim, do Centro Hospitalar do Médio Tejo, foram todos incluídos portanto, na listagem dos hospitais do grupo 1. O que quer dizer que nesta vastíssima região, que vai desde as Caldas da Rainha, Leiria, Torres Vedras, Santarém, Alenquer, Mação, Abrantes, Castelo Branco também, Castelo Branco, toda esta vastíssima região, a Vila Franca também está no grupo 1, portanto, toda esta vastíssima região fica só com estas especialidades. Depois, claro que diz uma coisinha a seguir, que é outras valências que podem também ficar, desde que haja um acordo, desde que elas sejam, digamos, necessárias, no sentido de haver população suficiente para as sustentar, ou que haja condições de médicos,
ou que haja condições, portanto, cria-se aqui depois uma rede de hipóteses para que haja umas outras valências que possam efetivamente funcionar em alguns destes hospitais do grupo 1, mas que efetivamente, à partida, estão afastadas. E, portanto, só se as próprias administrações desses hospitais arranjarem maneira e forma de conseguirem ter essas valências a funcionar, é que elas poderão vir a ser autorizadas. E mesmo assim, naturalmente, porque é exigida população, rácios de população para estas coisas poderem existir, já que o grupo 2 exige mais de 500.000 pessoas, portanto, utentes potenciais de influência do hospital, e lembremos também que, por exemplo, o centro hospitalar do Médio Tejo tem uma população de 100.000 habitantes de influência, pouco mais. 250.000. Mas 250.000? Portanto, tomara que é mais de 100.000. Portanto, 250.000, mas estão muito longe dos 500.000, e quando nós metemos todo o distrito de Santarém, o valor não chega sequer aos 500.000, já que Salvaterra e Benavente estão no Hospital de Leiria. Portanto, estão ligados a Vila Franca, desculpa, a Vila Franca. Portanto, mesmo todo o distrito de Santarém, digamos, não atinge os 500.000, digamos que é o limite para ser classificado como grupo 1. Portanto, a classificação destes hospitais para grupo 2 é, dentro destes critérios, está completamente afastada. E a introdução de valências em alguns destes hospitais, portanto, como aqui já foi referido, que vão de Leiria a Caldas da Rainha, Santarém, Castelo Branco, o Centro Hospitalar Médio Tejo, portanto, toda esta vastíssima região, uma valência que entre num hospital destes, o mais provável é que não possa existir nos outros hospitais, porque, lá está, trata-se de já uma coisa excepcional, precisa ter, digamos, uma população, influenciar uma população, ou está a influenciar uma população da ordem de mais de 500.000, como nem sequer chega a esse valor, naturalmente não vão pôr, quer dizer, o lógico isto a ser aplicado, não iriam pôr duas valências, digamos, em dois hospitais nesta vastíssima região com a mesma valência. E, portanto, o que quer dizer é que, por exemplo, a oftalmologia, se isto fosse cumprido, a gente passaria, os doentes de mar passariam a ir a Évora, que era ou Évora ou Coimbra, que era, digamos, os sítios onde essa especialidade, quem diz essas especialidades, diz todas as outras especialidades que estão fora daquelas que eu ainda há bocado, portanto, enunciei. Uma delas, naturalmente, a obstetrícia. A obstetrícia, portanto, em nenhum desta vastíssima região haveria a especialidade de obstetrícia, o que quer dizer que em toda esta vastíssima região não haveria uma única maternidade pública, naturalmente. Privadas pode haver. Portanto, estas questões são questões que, de facto, são demasiado graves, são questões que vão criar dificuldades e vão, de facto, destruir completamente o Serviço Nacional de Saúde. É uma portaria que parece, digamos que aparece quase sem grandes propagandas e sem grandes alaridos, querer passar, de facto, pianinho, como eu disse ainda há bocado, nem vai à Assembleia da República, assim devagarinho, mas depois tem datas. E tem, por exemplo, a data de 30 de setembro, que é deste ano, 2014, para que, efetivamente, as administrações possam elaborar os contratos de programa com o Governo para, lá está, definirem, para além daquelas valências que estão aqui consignadas, eventualmente proporem outras valências para que a tutela, portanto, para que o Ministério da Saúde e o Governo possa autorizá-las ou não as autorizar. E 30 de setembro, como estão a perceber, é já ali. 30 de setembro é já ali. E isto está completamente, digamos, escondido, não falado, e nós temos que, efetivamente, a CDU acha que é a altura, de nível de todo o país, se levantar esta questão e tentar impedir, por todas as maneiras, e temos que o fazer, temos que o impedir, que esta portaria seja execuível, digamos assim, para o poder político, para o Governo. Depois tem uma outra data, que é 31 de dezembro de 2015, que pressupõe que esteja tudo implementado. Portanto, em 31 de dezembro de 2015, que também é já ali à esquina,
portanto tem que estar tudo implementado, todas as orientações desta portaria. Portanto, dizer-vos que no grupo 2, ainda há bocado para que isto fique também claro, porque às vezes a gente não vai ler as coisas e depois não percebe bem, no grupo 2 existem os seguintes hospitais a nível do país: Centro Hospitalar no Algarve, Centro Hospitalar em Tondela, Centro Hospitalar Lisboa Ocidental, Hospital Garcia Horta, Centro Hospitalar Trás-os-Montes e Alto Douro, Centro Hospitalar de Gaia Espinho e Hospital de Braga. Ou seja, existem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e o Débora. Existem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hospitais de todo o país a nível de grupo 2. Ou seja, se isto fosse aplicado a 100%, portanto, se isto fosse para a frente, haveria 8 maternidades públicas a nível de todo o país. Portanto, era esta a situação, o absurdo, digamos assim, o ir até ao limite, de facto, da loucura enfim, da falta de vergonha que este Governo tem ao, efetivamente, querer avançar com esta portaria. Há alguns indícios que esteja também, digamos, na forja a criação, portanto, a criação, porque isso é possível, também face a estes documentos que saíram, de juntarem num grupo hospitalar o Hospital de Santarém com o Centro Hospitalar de Médio Tejo. E isso leva não só necessariamente, aí indiscutivelmente, ao afastamento de mais valências, por exemplo, de Tomar, porque naturalmente que a distribuição de valências depois, uma vez que são todos os hospitais de grupo 1, vai naturalmente a ser agora feita por 4 em vez de ser feita por 3, portanto naturalmente há de haver um maior esvaziamento de valências do Hospital de Tomar, como pode relançar a polémica ou relançar a ideia, que não é nova, de que há hospitais de facto a mais nesta região e que é preciso fechar alguns. E aqui a CDU quer dizer com toda a clareza a toda a gente, mesmo a eventuais autarcas que estejam a quererem, digamos, enfim, defender a sua quintazinha, queremos dizer com toda a clareza que a CDU vai opor-se determinantemente e que fará tudo em termos do que pode fazer dos órgãos municipais de Tomar, quer mobilizando a população para a rua de uma maneira eficiente, séria e que efetivamente faça recuar o Governo, que não vai permitir de maneira nenhuma que se coloque em cima da mesa a possibilidade do Hospital de Tomar fechar. Portanto, quer dizer, quando se pretende fazer o Centro Hospitalar de Ribatejo, vão ficar efetivamente, e temos de ter noção, 4 hospitais. 4 hospitais para cobrir 400 e pouco mil habitantes. É de grupo 1, portanto é um hospital, como diz a portaria, de influência direta. Não é um hospital que tenha influência direta e depois noutras zonas indireta através dos hospitais do grupo 1. Portanto, hospitais tudo de influência direta. E sendo hospitais de influência direta, há esvaziamento, com certeza, agora na tal distribuição que eles fazem, que eles defendem para rentabilizar serviços, dizem eles, e poupar dinheiro, vão naturalmente haver esvaziamentos de valências em cada um destes hospitais e naturalmente no Tomar também. Isso pode levantar, repito, aquela velha ideia de que há hospitais a mais, quando efetivamente temos que o dizer, hospitais a mais não sei se há, porque todos os 3 hospitais vieram substituir hospitais que existiam. Não foram hospitais criados em sítios onde não existiam. Existia um hospital em Tomar, existia um hospital em Torres Novas e havia um hospital em Abrantes. E foram feitos hospitais para substituir os velhos edifícios. Portanto, não sabemos, temos dúvidas, muitas dúvidas, que sejam hospitais a mais ou deixem de ser. Achamos que é um argumento perfeitamente, digamos, sem sentido. Mas o que dizemos com toda a clareza é que não iremos permitir, quer a nível dos órgãos municipais, Câmara Municipal, Assembleia Municipal, seja a nível da rua, não iremos parar, não iremos adormecer, não iremos baixar braços numa luta que temos que desenvolver com toda a clareza e com toda a firmeza
para que, efetivamente, o Hospital de Tomar não seja encerrado. E esta determinação dizemos com clareza ao Ministério e dizemos e ao Governo, como dizemos a todas as outras forças e como dizemos com toda a clareza a todos os autarcas do Distrito de Santarém. Não iremos permitir, tudo faremos para que o Hospital de Tomar permaneça, fique aberto e que, efetivamente, seja colocado com decência ao serviço da população, portanto, de Tomar. Dizer-vos também que a CDU irá apresentar nos órgãos municipais de Tomar uma proposta concreta no sentido de metermos mãos a caminho para revogar a portaria e defender o Centro Hospitalar de Médio Tejo. Assim, iremos apresentar uma proposta em que o primeiro ponto prevê a exigência da revogação da portaria 92 de 2014. Um segundo ponto, iremos, portanto, propor que a Câmara Municipal fique obrigada a interpor uma providência cautelar para que não seja aplicada portanto, contra a aplicação, digamos assim, e a entrada em vigor da portaria 92 de 2014. Diremos com toda a clareza nessa proposta que não vamos permitir e que tudo faremos para que tal não aconteça, no sentido de que as valências que neste momento estão, seja qual for os negócios que sejam feitos de reagrupamentos hospitalares, que não iremos permitir que as atuais valências do Centro Hospitalar de Médio Tejo sejam prejudicadas. Portanto, não permitiremos e tudo faremos para que todas as valências que neste momento estão no Centro Hospitalar de Médio Tejo permaneçam. Portanto, o Centro Hospitalar não seja esvaziado de nenhuma valência que neste momento tem. Queremos também defender nessa proposta que manter a proposta que já não é nova, de que nas 3 unidades hospitalares do Centro Hospitalar do Médio Tejo, todas elas tenham a medicina interna, as urgências em condições, pediatria e cirurgia geral. Portanto, estas 4 valências devem, do nosso entender, e deve haver uma exigência junto do Ministério da tutela do Centro Hospitalar de Médio Tejo, no sentido destas 4 valências efetivamente estarem adstritas às 3 unidades hospitalares e estarem adstritas, digamos, com qualidade. Portanto, não é efetivamente como há pouco tempo na reunião do Conselho Consultivo alguém dizer que a qualidade das urgências em Tomar era tão má que mais valeria estar fechada do que estarem abertas, porque constituía um perigo para a saúde pública. Isto foi dito numa reunião do Conselho Consultivo por alguém responsável, à frente de todo o Conselho de Administração do Centro Hospitalar de Médio Tejo, o qual não negou, não desmentiu na reunião esta afirmação. Portanto, urgências, mas não as urgências que neste momento existem. Exigimos urgências que efetivamente possam satisfazer as necessidades das populações e que tenham, digamos, o nível e tenham as condições de trabalho suficientes para poderem dar tranquilidade, digamos, à população que se serve do nosso hospital aqui em Tomar. Portanto, fundamentalmente, penso que em termos da saúde eram estas questões. Há uma outra questão que já agora podemos também avançar, que é algumas autarquias aqui ligadas à questão adstritas ao Médio Tejo, parecem agora querer defender a criação de uma unidade local de saúde, ou seja, uma organização que junta os cuidados primários com os hospitais. Nós sempre tivemos algumas dúvidas acerca da necessidade e da bondade, digamos assim, dessa junção, e porque, de facto, nós aqui em Tomar temos uns cuidados primários no mínimo razoáveis, uma unidade hospitalar que deixa muito a desejar. E a atual gestão que é feita em termos do centro hospitalar não nos dá nenhuma garantia de melhorar os cuidados primários, porque entre as duas coisas, entre os cuidados primários e os cuidados que são hospitalares, nós pensamos que estamos muito melhor em termos de organização e de serviços nos cuidados primários.
E, portanto, não nos parece que passar uma gestão que a única coisa que tem é resolver os problemas financeiros do Centro Hospitalar de Médio Tejo, porque o financiamento passa a ser um só para todo esse bolo. Pensamos que não temos garantias de que isso pudesse trazer benefícios naturalmente para os nossos cuidados primários. Mas nesta situação e com esta portaria, então é que não queremos mesmo. Portanto, quer dizer, a CDU, em termos também de Médio Tejo, não aceita de maneira nenhuma que nesta fase, pelo menos, na atual contexto, enquanto esta portaria não for revogada, que sequer se equacione a possibilidade de se criar uma unidade local de saúde que integra os serviços do Centro Hospitalar de Médio Tejo e os cuidados primários do Médio Tejo. Não sei se o Paulo ou o Ferreira quer dizer para já alguma coisa, ou se depois nós temos outras coisas se quiserem falar sobre a ciência da saúde. Bem, mas eu se quiserem fazer perguntas. Eu, sem querer completar aquilo que o engenheiro acabou de dizer, penso que ele tocou de uma maneira direta e incisiva sobre onde nos levará o cumprimento desta mesma portaria. Eu gostaria de dizer, assim, de repente, o seguinte: que lamentamos que o Conselho Administrativo do Centro Hospitalar do Médio Tejo, ao invés de muitas outras administrações e de outras tantas unidades hospitalares do nosso país, não tenha, ao que saibamos, manifestado expressa e publicamente a sua discordância ou até uma simples apreensão quanto ao conteúdo desta mesma portaria. E citamos o caso, por exemplo, do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia, que iria perder, por esta portaria, pela praticidade desta portaria, iria perder a cirurgia cardiotorácica e que, dada a sua mobilização, já conseguiu que o Sr. Ministro voltasse atrás no que diz respeito à cirurgia cardiotorácica do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia. Por meu lado, eu também não acredito muito que no que diz respeito ao Hospital Santa Cruz, e todos nós sabemos que o Hospital Santa Cruz é o centro de referência da cirurgia cardíaca, venha a perder todas as vertentes cirúrgicas da área da cardiologia, à exceção da cirurgia vascular e da nefrologia, se esta portaria for para a frente. Portanto, parece-me que anda aqui algum gato escondido com o rabo de fora, como nós costumamos dizer. E eu depois direi mais à frente, se assim entenderem, o que penso também acerca disso. Quando eu há pouco lamentava a ineficácia conhecida, pelo menos para a minha parte, da inatividade do Conselho Administrativo do Centro Hospitalar de Médio Tejo, lamentamos também que também não conhecemos qualquer posicionamento da comunidade médica do Centro Hospitalar de Médio Tejo. Quer dizer, estão à espera que esta famigerada legislação lhes comece a tocar para depois, mais tarde, poderem vir a dizer que não gostam. E se esta legislação for para a frente, até 2015 encerrarão 25 blocos de partos, confirmando aquilo que o engenheiro Bruno acabou de dizer. E, no nosso caso, só também dizer assim a talho de foice, que Torres Novas, se isso for para a frente, o Hospital de Torres Novas só vai ficar com pediatria médica. Portanto, todo aquele bloco hospitalar fica adstrito só a esse bloco hospitalar, essa unidade hospitalar só fica adstrita a pediatria médica. Todo o resto vai-se embora. Bom, mas as minhas apreensões, complementando o que foi dito anteriormente, esta portaria 82 de 2014, acho que ela está indevidamente fundamentada e veio comprometer os cuidados de saúde de proximidade, acentuar as assimetrias no acesso aos cuidados de saúde já existentes no território nacional e criar condições para que o país tenha doentes de primeira e doentes de segunda categorias, configurando o encerramento previsível de dezenas de unidades e serviços essenciais para o funcionamento regular do Serviço Nacional de Saúde. Por isso, deve ser revogada de imediato. Isto não é uma opinião minha sequer,
fundamento este meu posicionamento numa determinação do Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos de 2 de maio deste ano. Aqui há cerca de 10 anos, 8, 10 anos, procedeu-se à realização de umas determinadas jornadas no centro, aqui no Hospital de Tomar. Tivemos, por incumbência dos nossos colegas, o papel de organização dessas mesmas jornadas. E tivemos a oportunidade de dizer na sessão de abertura que o Serviço Nacional de Saúde, como estava a começar a delinear, iria acabar. Ou alguém tentaria acabar com o Serviço Nacional de Saúde. Foi dito há 10 anos, está escrito e reescrito e foi dito e redito. E dizia mais, que não haveria nenhum ministro suficientemente louco, ou nenhum governo suficientemente louco, que por despacho ministerial, por despacho governamental, dissesse pura e simplesmente que a partir do dia 13 de fevereiro de 1900 e não sei quanto, o Serviço Nacional de Saúde ia acabar. Não, ele iria acabar desta forma, paulatina, minguando, fazendo minguar os serviços, impedindo que internos viessem fazer as suas formações aos hospitais mais retirados dos centros. E, portanto, tudo isso estava a ser conjugado. Afinal, os 10 anos vieram a comprovar isso. Mas, ao criar-se esta portaria, estabeleceram-se critérios de classificação dos serviços e estabelecimentos do Serviço Nacional de Saúde de acordo com a natureza da sua responsabilidade e quadro de valências exercidas, tal como o seu posicionamento na rede hospitalar, o que leva a que a maioria das unidades de cuidados secundários percam serviços, alguns dos quais, como eu dizia há pouco, alguns dos quais com verdadeiras referências nacionais, como é o caso de Santa Cruz e lá de cima de Gaia. A portaria foi criada sem que previamente tivessem sido ouvidas as partes interessadas, nem foi dado conhecimento das razões e estudos técnicos que o justifiquem. Teremos que partilhar a opinião da Ordem dos Médicos, que considera existir amadorismo, não parecendo adequada, justa, tecnicamente sustentável a transferência de serviços que se vai verificar e, por outro lado, o encerramento de valências que resultam da classificação das instituições hospitalares do Serviço Nacional de Saúde e que poderá conduzir-nos a uma dimensão emocionalmente difícil de gerir por parte das populações afetadas. Portanto, é preciso que as pessoas estejam, como dizia o engenheiro Bruno, estejam a contar com esta nossa reatividade. Está a querer fazer-se uma profunda reforma hospitalar sem avaliação conhecida, estudos prévios de fundamentação de decisões e de avaliações das respectivas consequências, como diz o bastonário da Ordem dos Médicos. Por comunicações posteriores, é o próprio Ministério que vem já afirmar, não obstante se considerar que existem aspectos a aclarar nesta categorização, importa desde já realçar que o Ministério da Saúde não preconiza que a portaria seja aplicada de forma cega e decontextualizada. Portanto, já estamos aqui a ver que há secundariamente ou escondidamente algumas fugas para algumas instituições e para alguns momentos mais oportunos. E ainda por parte do Secretário de Estado da Saúde, que assina esta mesma portaria, não se tratando, no entanto, de um quadro totalmente fechado. Isso são coisas que foram ditas. Não estaremos perante, dizemos agora nós, uma portaria deste Ministério que não vai ser aplicada por não ser execuível. Mesmo que o Sr. Primeiro-Ministro, ao ser confrontado no Parlamento e depois de ter afirmado desconhecer o documento, tenha garantido que o mesmo mais não é do que um ponto de partida e não um ponto de chegada. Coisas a Sr. Primeiro-Ministro. Pois é, mas nós não queremos partir para sítio nenhum sem saber qual é o caminho a percorrer e qual o destino que nos está reservado. Portanto, isto era de alguma forma um complemento, penso eu, do que já foi dito anteriormente. Se quisermos entrar numa
interpretação mais técnica dessa portaria, eu penso que vamos ficar um bocado mais assustados ainda. Porque a portaria é difícil, por ser apenas 4 ou 5 páginas, a dificuldade não passa sequer por aí. Esta portaria vem estabelecer os critérios que permitem categorizar os serviços, os equipamentos e estabelecimentos do Serviço Nacional de Saúde de acordo com a natureza das suas responsabilidades e quadro de valências efetivamente exercidas. Isto quer dizer que estão-se a basear, ao fomentar, ao fabricar, ao escrever, ao determinar essa mesma portaria, que ela está de acordo com a natureza das responsabilidades e quadro de valências efetivamente exercidas e o seu posicionamento na rede hospitalar, procurando, deste modo, a sua classificação. O que penso que não é bem verdade, e vamos demonstrar isso. Segundo os critérios referidos, o Centro Hospitalar de Médio Tejo é incluído no grupo 1, como já foi dito anteriormente. A inclusão do Centro Hospitalar de Médio Tejo no grupo 1 levanta-nos dúvidas e posicionamento reticente quanto ao nosso futuro, já que encontramos na leitura e na interpretação da portaria supra-referida algumas dúvidas e até contradições. Daqui temermos que a sua prossecução, da sua viabilização, quer até 30 de setembro, no que diz respeito às definições da relação mínima entre a população e a oferta de valências, e até 31 de dezembro de 2015, a operacionalização da portaria, venha a basear-se em argumentos que consideramos inconsistentes, pelo menos bastante discutíveis. Desta forma, ponto 1. As valências que caracterizam o grau 2 são valências já efetivamente exercidas no Centro Hospitalar de Médio Tejo. Quer dizer, eles classificam os hospitais em grau 2 por determinadas valências ou com determinadas características. E nós pertencemos ao grau 1 e já exercemos mesmo essas mesmas valências. Como seja a oftalmologia, a pneumologia, a cardiologia, a reumatologia, a gastroenterologia, a nefrologia, a oncologia médica, a neonatologia, a ginecologia obstetrícia, a otorrino, a urologia, a cirurgia, plástica, reconstrutiva e estética. E não são assim tão poucas. Não é? Por outro lado, o conteúdo do ponto 3 desta mesma alínea A do ponto 1 do artigo 2 da referida portaria apresenta que outras valências citadas, em cuja lista se incluem as referidas acima, estas mesmas que eu acabei de dizer, são incluídas no grupo 1, de acordo com o mínimo de população servida e em função de mapas nacionais de referenciação e distribuição de especialidades médicas e cirúrgicas. Isto são palavras textuais do Diário da República, que cita esta mesma portaria. E no ponto 4 deste mesmo artigo 1, serão efetivamente retiradas do grupo 1 de todos os hospitais, e aqui não há dúvidas de interpretação, 11 valências, das quais destas, 2 já fazem parte do Centro Hospitalar de Médio Tejo, como seja a cirurgia plástica e reconstrutiva e estética e a cirurgia pediátrica. Quer dizer, há aqui um salsifré terrível, porque misturamos características dos hospitais de grau 1 com as características que deverão servir para classificar os de grau 2 e até especialidades que nós já temos aqui e que são pura e simplesmente esquecidas. Nas nossas dúvidas e anseios não se ficam por aqui. As instituições do grupo 1 estabelecem relação de referenciação com instituições do grupo 2, como dizia há pouco o engenheiro Bruno, e com o grupo 3. Agora, nós verificamos que as instituições hospitalares do grupo 2, como foi dito também, Évora, o Algarve, Tondela, Viseu, o Garcia de Horta e Lisboa Ocidental e o Trás-os-Montes e Alto Douro. Portanto, como é que nós, grau 1, de Centro Hospitalar de Médio Tejo, vamos ter como pontos de referência a instituições que geograficamente se distanciam brutalmente da nossa área de intervenção? E, portanto, com isto, e não é novidade, as ambulâncias que agora e os percursos e as vezes que se faz tomar abrantes irão ser multiplicadas, não sei, por 100, por 1000, não faço ideia. Mas eles também não fazem, porque quem faz isto, quem faz uma portaria deste género, não deve estar, enfim, ciente de todas as coisas.
Ainda, queria acrescentar aqui mais alguma coisa. Porque a portaria, no seu artigo 3, número 1, está escrito: pode-se propor a celebração de acordos com instituições e estar ligado a grupos mais diferenciados, com recursos aos mecanismos de mobilidade localmente previstos, mediante prévia autorização da Administração Central, após parecer das ARS. Quer dizer, isto é assim, mas pode não ser, desde que vocês tenham autorização para. E quem é a autorização é quem exatamente contribuiu para a fabricação desta mesma portaria. E dizem mais ainda, no seu artigo 4, que ocorrerá sempre que existe disponibilidade de recursos humanos. Esta ligação, esta mobilização de uns hospitais com outros, ocorrerá sempre que exista disponibilidade de recursos humanos e desde que seja garantido o equilíbrio económico e financeiro das instituições. Portanto, vejamos onde é que isto poderá parar. Não se deverá deixar de reforçar que todas as valências que atualmente o CHMT possui são imprescindíveis à região que serve, os 250.000 habitantes, superior a isso. E por estes factos deverão ser mantidas em funcionamento e, quiçá, mesmo reforçadas, sendo difícil de acreditar que uma unidade do grau 1 possa passar administrativamente para o grupo 2, e é isso que se está a adivinhar aqui, com essas escapadelas todas que a própria portaria enuncia, pois isto já se dispõe da maior parte das especialidades previstas nos hospitais de grau 2. Portanto, esta portaria não veio esclarecer uma coisa quanto a mim, é que neste mare magnum da saúde, outros interesses que já foram expressos anteriormente existem. É preciso acabar com um Serviço Nacional de Saúde que a muito custo e com o sacrifício de muitas pessoas, de muitos profissionais, de todos, desde os mais do primeiro grau até aos do último grau, têm contribuído ou contribuíram para que o Serviço Nacional de Saúde fosse tido como um dos grandes baluartes da nossa democracia. Era apenas isto. Eu peço-vos desculpa por ter entrado aqui em pormenores que às vezes são um bocado confusos, mas que terão que ser ditos aqui e agora. Antes de passar para vocês poderem fazer algumas perguntas sobre este tema e depois de passar para os outros, só deixar aqui uma referência que também vai aparecer aí na discussão, de certeza, desta situação publicamente, e há de haver aí muita gente a querer defender isto, porque é uma coisa que já foi dita em Conselho Consultivo por algumas pessoas quando se referiram à portaria. Houve-se aí, enfim, começa a ser dito pelo Poder, pelo CDS e pelo PSD também esta situação, e que a análise que aqui o Dr. Fernandes Ferreira fez pode também, digamos, abrir portas a isso. Portanto, a análise que o Dr. Fernandes Ferreira fez leva-nos, digamos, exatamente a uma situação contrária daquilo que o Poder neste momento quer dizer, que é que nós não podemos de facto embarcar na ideia de que esta portaria é só para a Troika ver. Portanto, começa a surgir esta ideia. Esta portaria tem aqui uma série de coisas, tem aqui uma coisa, isto há portas também para ali, e se for negociado para lá, e se for não sei o quê, daqui a bocado o 1 passa a 3, e o 3 passa a 2, e o outro passa a 4, isto aqui bem jogado, a gente se fizer aqui uns negócios, a gente aqui consegue. A nossa ideia é claramente isto. Esta portaria não é, de facto, para Troika ver, nem é para criar um quadro de discussão. Esta portaria tem a intenção, porque até tem datas, e datas que são imediatas. Nós estamos em junho e os contratos com o Governo têm que ser feitos até final de setembro.
portanto temos o mês de julho e agosto e setembro para serem feitos todos estes contratos com o Ministério. Portanto, se aquilo que nós dizemos com clareza é assim, se então é para a Troika ver, ou se é um quadro de discussão, então o primeiro passo, e não abdicamos disto, o primeiro passo é revogar a portaria. Portanto, nós não saímos deste ponto neste momento. Não há discussão nenhuma com o Governo para... não deve ser esse o caminho para que esta valência fique aqui, ou que aquela valência fique lá, ou vamos lá ver se o quadro 1, ou vamos negociar. Se queremos negociar, e naturalmente que toda a gente estará disponível para a discussão e para o debate, mas a primeira questão é a portaria é revogada. Essa tem que ser... não é aplicada. Portanto, esta portaria não pode estar efetivamente em execução, não pode estar a começar a ser aplicada, nem pode, no dia 30 de setembro, estarem feitos contratos com este Governo. Não temos confiança neste Governo, não temos confiança nestas administrações que neste momento superintendem na saúde. Pensamos que esta portaria tinha um objetivo muito claro, e esse objetivo muito claro era, de facto, dar mais uma machadada forte no Serviço Nacional de Saúde. Dar uma machadada forte nos cuidados que a população tem direito. Dar um passo em frente para que rentabilizar todas as infraestruturas das PPPs, portanto das células parcerias público-privadas, que efetivamente exigem no campo da saúde, dando-lhes a elas a primazia para prestarem os cuidados às populações através desses contratos de parcerias público-privadas. Portanto, nós não estamos disponíveis para embarcar nessa linha. Nós queremos, efetivamente, a revogação da portaria e, como tal, como dissemos, iremos propor, a nível do Executivo e a nível da Assembleia Municipal, que a Câmara Municipal de Tomar interponha uma providência cautelar para que, efetivamente, a portaria não entre em vigor e não tenha consequências no Centro Hospitalar de Médio Tejo. Se quiserem fazer perguntas sobre esta questão, que é mais específica, estamos à vossa disposição. Tendo por base algumas palavras que aqui foram ditas e também noutras ocasiões, julgo que já não fará muito sentido catalogar o centro hospitalar como um único hospital, quando todos sabemos que estamos a falar de 3 hospitais, ainda para mais quando já há essas afirmações que dizem que cada presidente está agora mais do que nunca, se calhar, a defender a sua respectiva quinta. Aquilo que eu pergunto, e tentando obter uma resposta tão clara quanto possível, porque se calhar é isso que a população quer ouvir, o Hospital de Tomar, se esta portaria for para a frente, será mesmo o elo mais fraco? Será o hospital tendencialmente a fechar? Aquilo que vamos ver, para que as coisas não sejam, digamos, isto vai ter que ser tratado tudo com muito cuidado, com muito rigor, para que não possamos começar aqui a entrar em demagogias também fáceis, porque também não conduzem a lado nenhum. E, de resto, esse é um dos sentidos, por exemplo, que a intervenção do Dr. Fernandes Ferreira teve, que é pôr as coisas com clareza, portanto, esmiuçar mesmo tecnicamente o que é que lá está, para que não andemos aqui a dizer coisas que depois podem se virar contra a nossa própria luta pelos cuidados hospitalares decentes no nosso território. Portanto, aquilo que se diz é, neste momento, esta portaria em si não acaba com o Centro Hospitalar de Médio Tejo. Esta portaria em si, como está, o Centro Hospitalar de Médio Tejo, quer dizer, não foi desmantelado e colocado 3 hospitais aqui. Não aparece aqui na portaria o Hospital de Tomar, nem o Hospital de Torres Novas, nem o Hospital de Abrantes. Aparece o Centro Hospitalar de Médio Tejo. Primeira questão. Segunda questão, quando se põe... mas esta portaria abre a possibilidade de o Centro Hospitalar ficar grupo 1, o de Santarém ficar grupo 1, e, portanto, pode abrir a possibilidade de, efetivamente, através desta portaria, se criar um grupo único a nível de gestão da saúde, digamos assim, criar como se o Centro Hospitalar de Médio Tejo passasse a ser o Centro Hospitalar do Ribatejo. E aí vão ficar 4 hospitais. Portanto, e isso pode, efetivamente, também abrir as portas para a ideia que há hospitais que estão mais, que não há, digamos, para as valências, como o Dr. Fernando Ferreira aqui explicou, esmiuçou, para as valências que são do grupo 1, não faz sentido, quer dizer, 4 hospitais, quer dizer, cada um fica com quase com uma valência. Portanto, quer dizer, não tem sentido. Portanto, ou era, de facto, havia o tal negócio, a ver então se havia mais valências
e se a gente se aproximava do 2, não sei o quê, mas há outras coisas que dizem que não, nomeadamente a população dos utentes diretos, portanto, que não permite, de facto, ir para aí. Então, aquilo que nós dizemos é bem provável que possa, quer dizer, pode estar na mira, e é provável que esteja na mira, nós não sabemos, não temos um documento escrito que diga isso, mas que esteja na mira, o encerramento de algum hospital no Ribatejo. Se a gente olhar para o percurso que tem sido feito, o Santarém não será, portanto, dos outros 3, que são os do centro hospitalar, aí é que pode haver, então, nesta perspectiva de fecho de hospitais, e de resto já há 3 que fecharam, há 3 que nesta organização já desapareceram, pode vir, então, enfim, a atingir um destas 3 unidades hospitalares. Qual é a mais frágil? Eu penso que tudo depende das possibilidades, da ótica. Se calhar o mais frágil na ótica de o privado, interesse para o privado, será na ótica, se calhar, do governo e desta estruturação, ou dos lobbies políticos, pode ser outro. Portanto, aqui isto pode não coincidir, e se calhar não coincide mesmo. Portanto, penso que estou a ser claro, não sei se estou a ser claro. Portanto, se perguntarem, se calhar, ao grupo Melo, ou BES, ou se perguntarem qual é o hospital dos 3, qual é que você gostava de comprar, qual é que você gostava de gerir, porque até pode ser meramente gerir, só a gestão, ele se calhar vai dizer e se calhar eu diria, mas não sei se é verdade, se é mentira, quer dizer, porque não sou sequer empresário da área, mas se calhar o Tomar não é mau. Agora, se for numa ótica desta organização, se calhar pode já ser um outro qualquer hospital que seja o ponto fraco. Estás a ver? Portanto, o que nós temos que dizer com toda a clareza não é, neste momento, preocupar muito com os outros, é dizer, e centrar a nossa direção de luta nesta perspectiva. O de Tomar não pode fechar. Ponto final. Fiquem os 4, juntem mais um quinto, fechem o que quiserem, fechem 2. O de Tomar não pode fechar. Ponto final. Ou seja, então também aqui está a haver uma defesa daquilo que é nosso. É óbvio que neste momento que temos que dizer, óbvio que neste momento nós começamos a dizer que não aceitamos a ideia de que haja hospitais a mais, porque estes 3 hospitais foram construídos para substituir outros hospitais. Havia um hospital em Tomar, foi construído um novo edifício para substituir o velho. Havia um hospital em Torres Novas, foi construído um novo para substituir esse hospital. E o de Abrantes tem tido lá milhões de euros de investimento para se manter. Portanto, havia já no século passado, a meio do século passado, havia as 3 unidades hospitalares, até antes, portanto, no princípio do século já havia também passado, portanto, 3 unidades hospitalares. Essas 3 unidades hospitalares foram evoluindo, naturalmente, e também os seus edifícios evoluíram para novos edifícios. Portanto, não nos parece que seja um argumento válido essa questão de que houve um hospital novo, ou um hospital e um edifício novo, o hospital já cá estava. Portanto, não há novos hospitais, há os hospitais que já existiam. A seguir, dizemos, naturalmente, que não queremos perder esses cuidados, até porque mesmo para o Centro Hospitalar de Médio Tejo, que é aquilo que nós neste momento pensamos que se deve defender mais, porque face a esta ofensiva, o Centro Hospitalar de Médio Tejo, devemos dizer que ele não pode, efetivamente, ser anulado para ser criado um Centro Hospitalar do Ribatejo. Portanto, isso, naturalmente, é pior para nós, portanto, para nós, Centro Hospitalar, e para nós, Tomar. Portanto, nós temos que dizer que isso não, e o que devemos dizer também é que o Centro Hospitalar de Médio Tejo tem que criar a sua própria sustentabilidade. E a sua própria sustentabilidade passa, naturalmente, por pensar que 70% da sua área de influência se centra no eixo Orem, Tomar e Floresta Central, na zona aqui de Freiras de Azevedo por aí acima. E para que esses clientes, efetivamente, para que esses utentes não possam, como está a acontecer com Orem, quererem passar para o de Leiria, esvaziando ainda mais, em termos populacionais, a área de influência do Centro Hospitalar de Médio Tejo, nós temos que pensar que, efetivamente, o Hospital de Tomar, localizado neste sítio, é central para garantir a sua própria sustentabilidade em termos de número de utentes para lhe poder dar rentabilidade. Se nós desviarmos, quanto mais desviarmos para sul, digamos, os principais cuidados de saúde, mais o eixo, naturalmente, de Ferreira, enfim, por aí acima, para a zona das florestas e Orem, tende, naturalmente, a querer centrar-se
em Leiria e querer centrar-se eventualmente em Coimbra, diretamente para Coimbra. Portanto, perdendo este número de utentes, o centro hospitalar, de facto, fica reduzido a pouco mais de 100 mil habitantes. E aí começa efetivamente a estar quase no limite do hospital 1, que são 75 mil. Portanto, qualquer dia até diria que não há hospital nenhum. Portanto, pensamos que... Portanto, esta é a nossa posição neste momento. Centrar aqui nesta posição, sabendo que, efetivamente, outros conselhos, aliás, já foi dito publicamente, e todos sabemos, não andamos aqui a dormir. A gente andamos aqui com os olhos abertos e a CDU gosta de dizer as coisas com toda a clareza, não andar para aqui a dormir. Todos sabemos que, efetivamente, há, neste momento, já movimentações políticas para que, aceitando fechar, o problema aqui, e aí é que nos diferencia dos outros, aceitando fechar um hospital, cada um começa a andar a tentar ver se não é o seu que fecha. A nossa posição neste momento é não deve fechar nenhum. O centro hospitalar deve-se manter, deve-se qualificar, como disse o Fernando Ferreira, e não ser esvaziado das suas valências e ser diminuído da prestação de cuidados que presta às populações. Portanto, a nossa posição nós dizemos, o Tomar não fecha. E isto dizemos a um nível, mas dizemos também para quem quiser movimentar-se em termos de lobbies. Nós vamos votar para que não fecha, mas numa perspectiva de que nenhum deve fechar. O centro hospitalar Médio Tejo deve-se manter neste momento e nesta fase, deve-se manter. O que deve acontecer é, ele mantém-se e a portaria ser revogada. E depois, então, estamos disponíveis, naturalmente, todos para discutir, enfim, outras saídas e outras organizações. Não sei se respondi bem, mas... Ou se respondendo bem de outra forma à pergunta que formulou, e penso que é capaz de ser também esclarecedora. No Hospital de Tomar, das valências exigidas e que caracterizam os hospitais de grau 1, residem 6 especialidades. Portanto, das 12 que caracterizam o grau 1, 6 estão aqui. E quais são elas? Psiquiatria, cirurgia geral, anestesiologia, radiologia, patologia clínica e medicina física de reabilitação. Portanto, respondi à sua questão. Portanto, não me parece viável, pela leitura simples desta portaria, que alguma dessas, por quaisquer razões que desconheçamos, possa ser transferida para uma das outras unidades. Por outro lado, as tais fugas desta portaria, diz assim, na mesma classificação dos grau 1, outras valências, nomeadamente X, Y e Z, que eu já vos vou dizer, são incluídas no grupo 1 de acordo com o mínimo da população servida e em função dos mapas nacionais de referenciação e de distribuição das especialidades médicas cirúrgicas. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que poderão existir outras especialidades, dado ao seu trabalho desenvolvido de acordo com as necessidades populacionais, poderão fazer parte também do grau 1. Quais são essas? Oftalmologia, que também temos cá e que não são as 6. É mais... Portanto, nos valem 7. Ora bem, otorrino, 8. Oncologia médica 10. E a reumatologia, a gente não sabe muito bem se a reumatologia é propriamente um serviço ou se é só consulta externa, etc. São incluídas, portanto, estas especialidades que eu acabei de dizer, serão incluídas no grupo 1, de acordo com o mínimo da população servida e das necessidades em função dos mapas. Ora bem, isto só para dizer o seguinte, ainda mais dois aspectos, que é, não exerce as valências de genética, portanto, grau 1, fiquem descansados, que para aqui, as especialidades que eu vou falar nunca pertencerão ao grau 1. Quais são? Portanto, não exerce as valências de genética médica, farmacologia clínica, imunoalergologia, cardiologia pediátrica, cirurgia vascular, neurocirurgia, cirurgia plástica e reconstrutiva, que nós temos em Tomar. Está a compreender? Quer dizer, é mais um ponto de não sei se confusão, ou se será até um argumento para nós, não sei, depende disso. Mas não é só isso, porque do grupo 2 faz parte de uma especialidade que nós temos em Tomar, que é a urologia. Portanto, vocês vejam que, se olharmos só para Tomar, e eu subscrevo o que o engenheiro Bruno disse a respeito da manutenção das 3 unidades, mas referindo-se ao Tomar, nós temos especialidades que pertencem ao grau 1,
temos especialidades que poderão pertencer ao grau 1 e outras que dizem que nunca pertencerão, mas nós pretendemos, e outras que pertencem ao grau 2 explicitamente, como é o caso da urologia. Portanto, isso é uma confusão terrível. E não há pior coisa do que lançar a confusão para depois, como há pouco eu disse, e o Bruno também acrescentou, eu não me admiro nada que haja passagens administrativas de grau 2 para grau 1 e de grau 1 para grau 2, conforme os ventos correrem nesse momento. Percebeu o que eu disse? Mas antes da estruturação do mar também acabaria por ser o hospital com melhores condições e se calhar nesta altura foi aquele que mais perdeu. Ou seja, todas essas circunstâncias de que fala, todos esses fatores, se quem de direito assim desejar, podem se inverter. Pode. Mas por isso é que nós dizemos que neste momento que não estamos disponíveis para discutir esta questão, que se estas confusões não estamos discutíveis para aclarar, como agora o Governo quer, do Tribunal Constitucional, não estamos disponíveis para pedir que isto seja clarificado. Nós dizemos é revogado. Primeiro é revogado e depois vamos discutir. Mas primeiro isto é revogado e depois então, a seguir vamos discutir. Tendo esta portaria sido publicada há algum tempo e com as consequências gravosas que acabaram de enunciar, como é que se explica então o silêncio por parte não só de autarcas, como do próprio Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Meio do Tejo, que, instigado sobre o mesmo, até desvalorizou a portaria? Eu penso que também já respondi um pouco a isso, ou razões do nosso entender, é assim. A portaria veio, como digo, pianinho, portanto, foi uma portaria, não vai à Assembleia da República, portanto, o Governo não se submete uma coisa desta natureza ao Parlamento, portanto, não há aí discussão, portanto, não há possibilidades de, porque se isto fosse ao Parlamento, naturalmente tinha tido desde logo uma abertura e um conhecimento e uma discussão pública completamente diferente. Isto é daquelas coisas que saem em portaria, ninguém sabe e vai para ali. E só quem está atento é que começa a perceber. E começa a perceber o que é que está aqui, e até depois sai um outro documento, que eu referi, que é o relatório de referenciação, que vem complementar, digamos assim, e apontar para o mesmo sentido da portaria, que dá mais dados. Depois, há uma outra coisa que é, em simultâneo com a sua saída de portaria, começa essa ideia de que não, isto depois passa de 1 para o 2, e depois a gente vê se passa para o 3, e depois isto reformula-se tudo, isto foi só para a Troika, isto agora saiu porque estávamos aqui para fazer o fecho das negociações com a Troika e eles exigiram que a gente fizesse uma coisa deste tipo porque ainda não tínhamos feito nada sobre a saúde, diziam eles e tal, e que, portanto, não estejam preocupados. Isto foi dito, em termos de que para a Troika ver, foi dito pelo membro do Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Meio do Tejo. Isto nunca se aplica, isto é para a Troika, isto foi só para a Troika ver e tal, isto é só... Portanto, isto amorteceu. Agora, é óbvio, quando isto começa, de facto, a ser público, quando começa a haver discussão e começa a haver, começa a haver alguns alertas daqui e dali de hospitais, de partidos também, isto começa a elevar-se. E hoje, naturalmente, acabou por levar a que toda a gente, efetivamente, fosse estudar a sério a portaria e ver as suas consequências relacionadas com esse tal relatório. E a partir daí, naturalmente, que havia que tomar posições com toda a clareza acerca dela, e nós, neste momento, estamos a fazê-lo. Posso acrescentar alguma coisa a isso, a respeito das suas questões, da questão que formulou? Bom, é evidente que quanto às razões que levaram ao silêncio, pelo menos eu desconheço que haja outra atitude, ao silêncio, dizia eu, do Conselho Administrativo por parte do Conselho Administrativo do Centro Hospitalar perante esta portaria, qual é que acha que podia ser a reação deles? Qual é que acha que poderia ser? Aqui há a lei do Magister Dixit. Respondi. Sim. No que diz respeito à comunidade médica, como eu falava há pouco, eu penso que há aqui um misto que são incrédulos em relação a esta portaria. Isto é capaz de não ser para valer. Há o desleixo e há fundamentalmente a desmotivação que existe em todos os profissionais, ou na maior parte dos profissionais do centro hospitalar, no que diz respeito à gestão da coisa pública. E quando eu aqui há dias conversava com alguém do centro hospitalar e perguntava-lhe, mas porquê é que vocês
qual é a vossa posição em relação à portaria? Olha, a fulana vai-se embora, vai pedir transferência para outro hospital, o outro já foi embora, o outro vai 3 meses ou 4 meses ou meio ano para Angola trabalhar, o outro já se aposentou. Quer dizer, há realmente alguma desmotivação, e é extremamente importante em qualquer grupo profissional, quer seja este ou outro, as pessoas têm que estar motivadas para trabalhar e acreditarem naquilo que estão a fazer. Na reunião que vai haver agora com o Secretário de Estado, os autárquicos do Médio Tejo, são estas ideias que a CDU defende que a Presidente também vai transmitir? O Presidente, quer dizer, terá a sua opinião também, quer dizer... Sim, poderão ter falado? Sim, falámos, nós estamos, quer dizer, não há, penso que tenho a ideia de que serão no essencial estas posições que vai defender, nomeadamente a revogação da portaria, não tenho qualquer dúvida sobre isso. E penso que mesmo, não sei qual é a posição que ela assume perante o nosso pedido da previdência cautelar, mas temos uma certa expectativa de que, efetivamente, ela também tenha essa posição. Sendo certo que, neste momento, com toda a franqueza, a CDU tem algumas dúvidas sobre grandes consequências desta reunião. Gostaríamos que houvesse, que fosse comunicada à nossa Presidente de Câmara, que vai estar com todos os outros Presidentes de Câmara. Agora, e não sabemos sequer se ela vai na delegação, mas não sabemos se vai à reunião em si, quer dizer, penso que isso ainda não estava claro, porque houve alguns problemas na última reunião do Médio Tejo acerca disto, mas no essencial as conversas que tenho tido com a Sra. Presidente acerca das questões da saúde, nomeadamente do centro hospitalar, quer dizer, não está aqui nenhuma contradição, digamos assim, entre as posições dela e a posição da CDU. Contradições potencialmente perigosas são mesmo os representantes da CINT que irão estar com o Secretário de Estado. Não, quer dizer, neste momento a proposta que foi aprovada foi que vão todos os Presidentes de Câmara. Portanto, todos os Presidentes de Câmara do Médio Tejo vão estar presentes naquela reunião. Agora, o que parece que não estaria ainda acordado é, digamos, quem era o porta-voz, ou se todos poderiam falar, portanto, essa parte aí penso que não estaria ainda completamente definido. Mas a ideia que eu tenho, e aquilo que a Presidente de Câmara também me disse, foi que iria para lá determinada para defender estas posições. Agora, se efetivamente vai ter oportunidade de se expressar ou se não, isso aí neste momento depende, se calhar, e já nós não podemos dizer, porque trata-se de uma decisão da comunidade e da sua direção, uma vez que elas inclusive têm um executivo, portanto aí a CDU não tem, já não pode aqui responder por essa enfim, essa instituição. O peso das empresas no município e na região é que não é muito. Também depende de todos nós, quer dizer, criar esse peso depende de todos nós. Ninguém aumenta o peso, nem diminui o peso se não fizer nada. Portanto, é por fazer alguma coisa bem que aumenta o peso ou fazendo coisas más que diminui o peso. A gente espera que cada vez mais, eventualmente, se façam coisas boas para aumentar o peso. Só uma resposta muito rápida para que leitura é que faz do atual Presidente da Administração, agora em gestão, não ter aceito o convite para continuar? Não sei, quer dizer, ele terá que dizer. Eu penso que tem problemas efetivamente pessoais que o levaram a fazer isso. Portanto, eu aqui também não quero misturar coisas. Tanto quanto sei, mas não sei tudo, como é óbvio, portanto, ele tem problemas pessoais, de foro pessoal, que são completamente de respeitarem, que o levam, digamos, a não ter aceito. Poderá ter, além destes, pode haver outros. Esses outros já não sei. Agora, estes sei, mas é público e penso que toda a gente sabe que, efetivamente, há problemas do foro pessoal que justificariam, mas foi convidado. Foi convidado para continuar. E sabe se já existe Conselho de Administração? Eu penso que já existe, mas não está ainda divulgado.
Portanto, penso que sim, penso que pelo menos foi essa a informação que nós temos, é que o Conselho já está nomeado, mas ainda não está divulgado. E, portanto, aqui o Presidente do Conselho de Administração atual considera que não deve ser ele, naturalmente, a divulgar o novo Conselho de Administração, deve ser a tutela a fazê-lo e, portanto, ele que não o faz, não, pelo menos publicamente não o divulga, e terá que ser, naturalmente, a tutela a divulgar esse Conselho de Administração, embora pense que, no essencial, há muitas pessoas que transitam de um para o outro. Já agora, como eleito e agora com responsabilidades nesta área da saúde, parece um pouco redutor, mas que comentário lhe merece aquilo que aconteceu, a trágica ocorrência que aconteceu há alguns dias e que vitimou um doente da aula do Serviço de Psiquiatria aqui instalado no Hospital de Mafra? Naturalmente é de lamentar, não é? Temos que o lamentar. Agora, também não vou adiantar muito, porque, vamos lá ver, incidentes destes, a gente não pode também, muitas vezes, tomar, enfim, a árvore pela floresta, não é? Portanto, digamos, do meu ponto de vista, seria assim, não é por esse acidente que os serviços do Hospital de Tomar ou do Médio Tejo são melhores ou são piores, quer dizer, em termos gerais, em termos de análise do balanço de todo o seu trabalho. Porque acidentes existirão e serão sempre possíveis. Todos nós sabemos que nas nossas profissões nem sempre as coisas correm, por muito competentes e muito diligentes que sejamos, nem sempre correm tudo a 100%. Portanto, aquilo que eu sei é aquilo que a comunicação social divulga e sei que está a haver, portanto, inquéritos internos para averiguar rigorosamente se há responsabilidades do Centro Hospitalar do Médio Tejo e se houver de que setores ou de que entidades ou pessoas estarão envolvidas nessas responsabilidades. Portanto, eu acho que num caso destes, porque ele é demasiado também, lá está, é daquelas coisas que nós não podemos entrar numa demagogia fácil. Em casos destes temos que respeitar primeiro o que aconteceu e digamos, o trágico que tem o que aconteceu, depois de averiguar efetivamente o que é que aconteceu e se houver responsáveis, naturalmente pedir responsabilidades. Portanto, esse vai ser, acho que deve ser a nossa posição. Portanto, acho que é mau esse acidente como outros, porque esse acidente, porque a morte, naturalmente ganha uma determinada amplitude. Mas, no fundo, em termos de análise do trabalho desenvolvido pelo Centro, pelos cuidados prestados, pelo Centro Hospitalar no Médio Tejo, no seu conjunto, ou pelo nosso, ou pela unidade hospitalar que está sediada aqui em Tomar, digamos, se calhar em termos internos, será tão enfim, tão mau quanto uma pessoa que corta um dedo e quando passam tantas horas a andar para os outros que o dedo depois já não pode ser recolocado no sítio. Quer dizer, portanto, até pode haver mais negligência nesta questão do dedo que a pessoa perdeu do que propriamente na morte. Pode haver, não estou a dizer que há, pode haver. Portanto, nós achamos que deve haver, e está a haver, sabemos que está a haver um inquérito interno. E esperamos que esse inquérito interno seja feito, seja divulgado as suas conclusões e depois então podemos tomar também posição. Só mais, se me permitem, a minha, apesar das barbas brancas, a minha ingenuidade continua bem presente em mim. E, enfim, todo um certo lirismo a respeito destas coisas da vida, não só da saúde. Portanto, mas eu acredito, aposto que uma pergunta que fizeram, acredito que não haverá ninguém que não goste que o Hospital de Tomar se mantenha em Tomar. Pelo menos das pessoas e das entidades referidas aqui. Todos nós lutamos para que o Hospital de Tomar se mantenha. Agora, o que eu penso é que nós devemos estar preparados para o pintar de azul ou de amarelo, conforme depois queiramos e achemos que deverá ser pintado. Portanto, eu acho que a vontade dos tomarenses e dos responsáveis mais diversos é que nós tenhamos a cobertura de todas as nossas necessidades no que diz respeito à doença perfeitamente estabelecidas e concretizadas aqui. Se estão ou não estão, a gente sabe que há muitas críticas e, portanto, eu continuo a pensar que todos nós queremos que o hospital fique e vamos defendê-lo das maneiras mais diversas. Depois, dizer, a propósito da gestão e da administração, do Conselho de Administração, é claro, só eu é que poderão dizer por que razão
é que não querem continuar. Foi dito e explicado, foi anunciado num dos jornais da região que o senhor administrador não poderia continuar, não se demitia. Ele não se demitia, não tinha aceito o convite por motivos de ordem pessoal. Portanto, temos que respeitar, conforme disse, já foi dito anteriormente. Agora, e ele vai se manter em funções até ter substituto. Final deste mês. Está por dias. Agora, o que é mais interrogativo é por que razão é que o diretor clínico se demitiu em dezembro e o centro hospitalar de Médio Tejo não tem diretor clínico desde então. Portanto, sob o ponto de vista da direção do diretor clínico, está em autogestão. Se calhar será uma conclusão muito drástica, mas se o diretor se demitiu, se não existe diretor, se não existe substituto, como é que isso se vai gerindo, não é? Portanto, é claro que haverá provavelmente alguém que o estará a fazer, mas que não sabe quem, nem como, etc. Portanto, salvadas estas coisas. E por outro lado, só dizer em relação ao quadro médico, que à comunidade médica, como eu chamei, do centro hospitalar, que não está a leste destas coisas todas, alguns deles vão ser transferidos, vão ser deslocalizados para outros lados. Portanto, até por uma questão pessoal, eles deveriam, se calhar, estar mais alertados para o efeito, mas, pelos vistos, não. Está tudo feito sobre a saúde? Sobre a saúde. Então, só mais 2 ou 3 coisas que a gente já vai ter. Já agora, eu estava a deixar para o fim repetir, portanto, sobre a questão porque é que só agora há uma importante informação a dar, porque penso que já é do vosso conhecimento, está aqui para ser recolhido se quiserem. Há uma pergunta colocada pelo deputado daqui do Distrito de Santarém, António Filipe, precisamente sobre a portaria 82, convém que saibam que ela efetivamente foi colocada à disposição de todos e está aqui para ser recolhida. E por fim alertar que em 2012 há um comunicado das diferentes forças políticas representadas aqui em Tomar, que todos concordaram, ainda só estávamos a lutar na altura pela reorganização do centro hospitalar. Portanto, acreditamos que agora toda a gente vai lutar também para que efetivamente esta portaria seja revogada e que não se aplique. Isso é o que nós esperamos agora da Assembleia Municipal, quando reunir e forem apresentadas, por parte da CDU, a moção e a sua declaração.